14h02. Nós vamos aguardar mais uns 3 minutinhos, tá, colegas? Para ver se os colegas vão entrando também hoje. Nós vamos fazer essa aula assíncrona, tá? Então vamos aguardar aí, pessoal. Boa tarde, quem está chegando. Tenho aqui a Alice, a Valentina, o Caliel, Maria Eduarda, o João Paulo, Cauã, Ana Carolina, Ana Beatriz. Pelo menos esses estou visualizando aqui. Acho que eu vou botar de repente esse fonezinho, se adianta. Se ajuda na voz um pouquinho. Prof, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Ana. Sobre o resumo que a gente tem que mandar hoje para você, é da aula agora, né? Não, eu acho que me equivoquei. Eu acho que a aula de hoje, na verdade, a gente vai rever um pouquinho a aula da aula passada, então não é necessário entregar. Então, porque se você, como você colocou lá que no tópico é tipo uma revisão, eu já mandei todos os outros resumos, o de hoje eu só teria que mandar de novo. Não é necessário, então. Não, eu no final eu digo que não é necessário. Tá? Só porventura, assim, se alguém ainda não entregou, né? Daí você pode complementar um pouco com o debate de hoje. E aí, mas não tem problema. Se você já enviou, tranquilo. Obrigada. Uhum. Oi, Júlia, tudo bom? Oi, Luísa. Eu vou iniciando com vocês bem lentamente aqui. E qualquer dúvida, se vocês só podem me chamarem com voz, tá? Porque eu tá gravando já nossa aulinha aqui, porque eu vou me basear numa outra tela aqui, que é uma tela do computador que tem algum resumo. E como vocês percebem, né, que eu sei que o semestre está bastante estamos com uma certa dificuldade, né? Porque ele iniciou meio tarde, e aí bastante feriados nas segundas-feiras, mas mesmo assim a gente está com aulas assíncronas, tentando postar o conteúdo. Eu espero que vocês estejam acompanhando o conteúdo. E agora, também, semana passada, tinha a jornada acadêmica, né, integrada, que é a semana que eu ia postar, na verdade, um conteúdo novo, que era já o contratualismo do Hobbes, mas eu acho que não acabei postando, né? Então vocês não têm material novo. Na semana passada, acho que ficou, nenhum professor assim deixou conteúdo, mas tranquilo. Vocês estão percebendo, então, que nós temos uma tradição teórica, né? E talvez fique claro na cabeça de vocês qual é a nossa intenção no curso. A nossa intenção no curso é passar uma trajetória histórica
das principais ideias que o fundamento da teoria política propriamente dita, né? E já falava aqui que cada momento da história nós temos uma forma de pensamento. E essa história ocidental, ela é mais ou menos hegemônica, dominante no Ocidente. Essa tradição que começa com os gregos e passam pelos romanos, passa pela Idade Média e vem a modernidade, né? Então, há uma tradição. A gente volta e retorna, né? Volta e retorna, mas me parece que a tradição em todas as universidades do Brasil, vocês podem pesquisar em outras universidades, os programas também do curso de vocês, se vocês baixarem um programa de teoria política, vocês vão ver que há um retorno aos clássicos, né? Esses, particularmente, que a gente está debatendo, discutindo e tentando compreender. E, na verdade, não é muito difícil. Não é muito difícil assim, a gente entender o pensamento de cada autor. O pensamento de cada autor ele está inserido dentro de um contexto histórico, de uma sociedade, de uma cultura. Então, os autores não fogem muito também desse pensamento, né? Quando a gente fala Aristóteles, ele está dentro do contexto clássico, grego, dentro de uma cultura das origens da política, da democracia, da ágora, nesse espaço público. E ele escreve essa obra, A Política, exatamente dizendo que o homem é sociável por natureza, ele se realiza, ele é feliz onde? Na polis, na política. Alguns são cidadãos por natureza, outros não. Então, é o contexto que Platão e Aristóteles estavam, Platão também tentando idealizar bastante esse homem ideal, essa alma boa, né? Esse ser humano que eles diziam, o Aristói, né? Esse homem bom e belo, que é capaz de ter essas condições mínimas de administrar a cidade. Bom, aí e a sociedade ela tem o seu ápice, a cultura, né? Tem o seu apogeu, tem o seu. Mas dentro da própria construção grega ou das civilizações, está imbricado também a crise, né? E essa palavra crise é um pouco esse momento de transição, né? Você acaba perdendo aquilo que você tinha e você não construiu ainda algo que lhe dê sustentação. A gente chama isso de paradigma, né? Paradigma nada mais é do que o modelo. Modelo que rege as sociedades. Modelo cultural, modelo político, modelo econômico, né? Aquilo que a gente acredita. Então, isso ocorreu em várias civilizações. Antes até dos gregos, as sociedades egípcias, assírias, dos babilônicos, dos egípcios, eles construíram uma civilização. Tiveram seus momentos de crescimento, de ápice, mas também de crise. E nenhum império perdurou por mais de 400, 500 anos o seu ápice e sua crise. Tivemos impérios que perduraram mais. Mas a partir dos gregos para cá foram 400 anos de Grécia, de civilização, de política, de hegemonia, de dominação filosófica, política. Depois entrou em crise. Então, a crise ela está dentro do próprio processo. Então, crise, ela era interessante que a palavra crise, só um parênteses aqui, ela vem de uma palavra, eu acho que é latina, chamada crisol. Dizem que crisol, uma vez eu li, que é um elemento químico que se coloca dentro para purificação do ouro. O ouro, na sua matéria bruta, ela tem muitas misturas. Então, o ouro é aquecido, não sei quantos mil graus, e esse elemento químico que faz a purificação do ouro das impurezas.
Então, a própria palavra crise, ela é esse momento de purgação, esse momento de separação também daquilo que eu era como civilização e não sou mais, e ainda não consegui construir um novo modelo. Então, por isso que eu entro em crise. Então, a crise está propriamente dentro da própria civilização humana, da própria conduta humana, dos próprios impérios. Há um momento de apogeu, de crescimento, mas dentro desse apogeu está imbricada a crise que leva à desconstrução. Isso aconteceu com os gregos, se vocês prestarem atenção na história, aconteceu com os macedônios depois, né, com Filipe, com Alexandre, aconteceu no Império Romano. Roma é o centro do mundo, é o coração do mundo, norte da África, Oriente Médio, Palestina, toda a Península Itálica, Ibérica. Bom, ninguém vai destruir Roma. Roma é o coração do mundo. Dono dos países nórdicos, dos bárbaros, dos godos, visigodos, ostrogodos, tudo aliados, né? E ninguém te passava na mente humana que, porventura, o Império Romano pudesse vir a ser destruído. E foi. A própria Idade Média, também nos seus feudos medievais europeus, se constituíram, junto com a Igreja, uma cultura forte, né? Religiosa, unida, o papado, né? Os papas, junto com os reis medievais europeus, e durou essa mentalidade muito tempo. Nós chamamos, os historiadores dizem que tinha modernidade e tinha o período clássico. Aí ficou um período do meio. Eles chamaram, então, vamos chamar esse período de medieval, né? Período medieval. Que é aí que se estrutura também um pensamento que nós passamos, eu acho que foi na aula assíncrona, características, né? Características dessa Idade Média. Na política, ela era muito sustentada nessa visão das leis divinas na política. Siga os mandamentos. Perdão, nós estamos aqui há 1 mês e meio, que eu estou bem no trilho da base aérea aqui. Eu acho que nós estamos em guerra e o pessoal não me avisou. Eu só sei que combustível, muito combustível estão gastando. Eu teria uma ideia sobre as Forças Armadas, mas certamente eu não vou socializar aqui com vocês. Mas voltando ao tema, a política medieval é sustentada a partir das ideias, né, dessa figura teórica chamada Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele tem uma contribuição muito boa nessa obra A Cidade de Deus, A Cidade dos Homens, dizendo, se você abrir uma página, essa obra está disponível em domínio público, você vai perceber ali que é toda uma elaboração teológica. E para sustentar essa teologia, nós temos pensadores, nós temos escolas, a própria patrística, que era essa doutrina dos padres da igreja, de sustentar a ideia, justificar a ideia de que Deus orienta a conduta humana, e esse Deus aqui é um Deus cristão já. Lembro, eu acho que a gente falava aqui que surge o cristianismo dentro do Império Romano, né? E aí estrutura toda uma ideia teocêntrica. A palavra teo já diz, teo é Deus, né? Teologia, estudo de Deus. Então, em torno dessa ideia religiosa, cristã, que se estrutura todo o Ocidente, né? Nós temos, a partir daí, mentalidades. O
projetos políticos, projetos econômicos, projetos culturais, sociais e religiosos que se amparam em cima dessa lógica. E é uma lógica que vai perdurar muito tempo, desde o século V da nossa era até o século XIV, já antecedendo ali a alta Idade Média, o seu apogeu, a baixa Idade Média, a partir do ano 1000 já, né? 1100, 1200, 1300 já começa a entrar em crise esse modelo medieval de política centrado na religião, centrado na cultura religiosa, e ela vai dar o espaço para um outro paradigma, né? Bem mais racional, instrumental, mais técnico, mais objetivo. E é aí que entra a ideia que a gente vai revisar um pouquinho de hoje, quem sabe já entrando na ideia do contratualismo logo aqui na frente, a ideia é que Maquiavel ele vai se construir como pensador, né, dentro do Renascimento, nas revoluções, né, científicas, racionais, filosóficas, e vai pensar a política também a partir da racionalidade objetiva. Por isso que eu disse já para vocês assim, esse livro, O Príncipe, isso aconteceu comigo, meus 30 anos de magistério, aconteceu uma vez. A guria se equivocou. Ela leu O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que é um livro bom também, né? É um livro que todas as misses do mundo já leram. E ela achou maravilhoso, mas disse, minha querida, é muito boa a leitura, mas não é O Pequeno Príncipe, não. É O Príncipe, do Maquiavel. Que é um livro central. Então, vocês têm que ter lido já. Já lá no segundo grau. Se o segundo grau de vocês foi bom, se o professor de vocês exigiu lá a leitura do Príncipe, ótimo. Então, se você já leu, releia. Se você não leu ainda, nem fale para ninguém, para não passar vergonha. Tem que ter lido lá. Ainda mais na teoria política 1. Ou se você não ler com o professor Arthur, tem que ler agora. E se você não pode ter um sossego de consciência se vocês não lerem. Não é o professor aqui que vai. Lá na frente, nós vamos fazer umas questõezinhas para ver se vocês realmente adquiriram o controle de algumas ideias do Maquiavel, que ele é central. E que hoje nós vamos, de uma certa forma, rever. Rever porque vocês certamente já assistiram a aula na semana retrasada, que trataram, já leram também a nossa síntese que tem no livro Fundamentos da Teoria Política, que a gente ali esboça a partir de várias leituras, vários comentadores, várias reflexões, algumas das ideias centrais, não esgotamos, claro, nunca o assunto, porque é um assunto muito central. E por isso que Maquiavel é um clássico. Quando vocês falarem assim, o que é clássico, professor? Clássico é aquilo que nunca é ultrapassado. Por isso que um autor clássico é um autor que tem relevância. Você lê Platão, você lê Maquiavel, você lê Hobbes, você lê Tocqueville, são pessoas que já foram embora. Teoricamente, ficaram as suas ideias, sim. Fisicamente, eles se foram. Teoricamente, não. Há uma contribuição muito interessante. Assim na teoria política, assim na filosofia, assim também na sociologia e em todas as áreas que vocês estão debruçados aí no curso de vocês também de Relações Internacionais, a contribuição de muita gente teórica que deixou um fundamento para a gente poder se orientar. E ainda hoje poder ter subsídios para poder argumentar teoricamente com alguém. E que quanto mais leituras a gente tiver, mais fundamentação teórica a gente tiver, mais próximos da ciência a gente ficará. Nós não temos outra arma. A arma nossa é a teoria. A arma nossa é a pesquisa.
podemos analisar outros projetos mais empíricos, mais concretos. Mas nós, nas áreas ciências humanas e ciências sociais, nós temos que nos debruçar e muito, assim, na pesquisa dos livros, dos autores, nas leituras, nós temos que ter paciência e adquirir o hábito da leitura. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, muito desafiador. Por que eu falo isso? Porque eu também tenho uma filha assim, quase na idade de vocês, que ela tem 16 anos, vai fazer agora, a Maria Eduarda. E a dificuldade de ela pegar um livro e você ter o gosto pela leitura também. Mas ninguém nasce com esse gosto de ler. Eu, particularmente, demorei muito a começar assim, entender que a leitura para a minha vida ela era essencial. Essencial, não teríamos outra. Eu sempre dizia assim, de onde eu surgi muito de uma família muito humilde, de pequenos agricultores, assim, do interior. E eu me debrucei nos estudos, com todas as dificuldades possíveis. E eu sempre me cobrava, e me cobro muito ainda hoje. A gente não chegou a lugar algum. A gente tem que buscar muito. A gente tem que ler muito, pesquisar muito, sintetizar muito, resumir muito, fazer organogramas, fazer desenhos, porque eu desenhando as palavras, desenhando as ideias, eu consigo gravar melhor. Então, é um hábito também. Hábito é um treinamento, é um esforço, é uma dedicação. Talvez hoje impeça barbaridade. O computador veio, a tecnologia veio assim, nos facilitou um monte por um lado, por outro nos distraiu bastante. Então, todo cuidado assim, para a gente não perder o nosso foco. O foco que eu sou universitário é um momento também que a gente não está presente, mas a gente está virtualmente conectado, mas pela natureza que esteja a nosso favor ano que vem, todos nós estaremos mais próximos, queremos acreditar nisso, queremos todos vacinados, todos acreditando, todos imunizados, estar mais próximos para a gente se fortalecer, poder se apoiar em grupos de pesquisa, quem sabe em grupos de estudo, a gente debater e discutir, tá bom? O que eu quero dizer com isso? Então, eu quero dizer com isso que Maquiavel, que nós vamos reprisar algumas ideias agora, está dentro desse contexto, de uma época. E ele vai contribuir, teoricamente, e muito para a política. E não sei se vocês leram as ideias e vocês percebem que ele está falando em 1513, século XVI, mas parece que está falando para nós hoje. Por quê? Porque ele mesmo percebeu essa ideia, que o ser humano não muda, a sua essência não muda, os seus valores não mudam. Então, ele era um estudioso, ele era um autodidata, e ele estudou muito os gregos e os romanos. E ele percebeu que aquilo que os gregos e os romanos tinham, pensavam e agiam na política, era aquilo que ele estava vivendo naquele momento. E nós, 500 anos depois, 513 anos depois, 511, também vivemos da mesma maneira. Também vivemos da mesma maneira em termos políticos e em termos de natureza humana. Então, essa conotação que existe dentro de nós, de ímpeto, de desejo, de poder, é inerente ao ser humano. Dessa racionalidade instrumental de transformar, de ver objetivamente as coisas, estava lá em Maquiavel, estava nos gregos e estão ainda nos nossos dias. Então, é muito pertinente assim a gente ler e perceber essas relações. Perfeito? Até aí, tranquilo? Tudo bem? Vocês podem também indo para perguntando, questionando, participando, para que a gente possa também dialogar, né? Dialogar na compreensão de algumas ideias. Eu coloquei aqui na aula passada os fundamentos
na aula síncrona, né, que eu estou numa outra página, que quem quiser, liga o microfonezinho e me dá um toque. Quem quiser participar aqui. Que o Maquiavel está inserido num contexto de transformação de um mundo medieval para a modernidade. Então, nós estamos aí naquilo que vai nascer. Porque a Idade Média você tem teocentrismo, você tem geocentrismo. Eu até falava naquela última aula síncrona da importância. Deixa eu ver se alguém pediu aqui ideia. Só que eu estou com 3 telas abertas agora. Qual seria delas? Essa aqui, deixa eu fechar essa tela aqui. Essa tela, fechei. Ah, tá aqui, abriu a outra. Vou permitir aqui o Jean-Jacques. Permitir que o Jean-Jacques participe aqui também. Chegou um pouquinho atrasado, Jean-Jacques. Tranquilo, estamos aqui. Então, o próprio filme Nome da Rosa, eu acho que esse filme seria uma contribuição fantástica para vocês. Umberto Eco, historiador, literato, italiano, faleceu, acho que uns 5, 6 anos atrás, escreveu uma obra fantástica chamada Nome da Rosa. E o Nome da Rosa se tornou um best-seller, seria interessante ler, mas também assistindo o filme, a gente tem uma ideia do que representa. Então, uma sugestão muito interessante, se vocês tivessem tempo de assistir, porque ali está muito claro assim, a conotação da contradição do antigo, do velho, medieval, para o novo, para a racionalidade. Então, você tem ali uma mentalidade antiga que dizia obedeça às leis, siga os mandamentos, que o mundo está em harmonia, você vai encontrar a felicidade, o mundo conspirará a favor de você, a teu favor. E, por outro lado, se você fizer o contrário, nada dará certo, o mundo vai conspirar negativamente. Então, por um lado, assim, seja um bom cristão, siga as leis. Então, dentro daquele mosteiro, a centralidade da leitura, da pesquisa, os monges jovens e curiosos, não há espaços, eles são envenenados, eles são banidos, né? E aí vem uma certa inquisição ali dos franciscanos, vão avaliar o que está acontecendo, e os monges antigos dizem, não, esse aí é o demônio que anda nos rondando, e as luzes vão dizendo assim, não, peraí, não há nada de demônio aqui, aí existe uma centralidade de poder. Então há um choque de mundos aqui nesse filme, nessa obra, há um choque de realidade, um choque de um mundo antigo, medieval, e um mundo moderno das luzes, do bem contra o mal, um certo maniqueísmo. Maniqueu era um filósofo, acho que grego, se eu estou equivocado, que dividia o mundo entre o bem e o mal, o céu e o inferno, Deus e o diabo. Então, o maniqueísmo imperou muito no mundo antigo. Ainda hoje, nós estamos, parece que uma luta assim, do bem contra o mal, do maniqueísmo que existe até na nossa sociedade. Alguém que se diz seres humanos de bem, pessoas de bem, famílias de bem, e outros, aqueles lá, por defender algumas ideias, são pessoas do mal. Né? Então, o maniqueísmo ainda... há um choque muito forte aí. Um choque que o culpado é o curioso, o culpado é o cientista, o culpado é aquele que vai traduzir as obras antigas, e traduzindo as obras antigas, algumas serão proibidas. Lembra que Maquiavel, inclusive, foi colocado a sua obra no Index. O que é Index, professor? Index era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Não, isso aqui não pode ler porque a poética de Aristóteles não pode ler. Por quê? Porque a poética do Aristóteles instiga o cômico, o riso.
Ah, mas por que? Não, o riso é pecado. Então não pode ser lido. Então, a caixa, as bruxarias. Ou outra palavra que eles usam, a caça aos hereges. Herege é todo aquele que não segue as normas dogmáticas da igreja. Esse é um herege, que saiu do trilho, que saiu da conduta. E todo herege tem que ser queimado. Todo herege tem que ser banido para que a ordem seja mantida. E assim, dezenas e centenas e milhares de pessoas que não seguiram os ditames dos dogmas da política medieval religiosa, da própria cultura religiosa, foram banidos, foram desconstruídos a sua mentalidade. Então você tem aí Sean Connery, que faleceu há pouco, já falava, como William de Baskerville, e aí que representava a modernidade, representava ele, seu assistente, né, que não me foge o nome dele agora, e os velhos monges apavorados, onde fomos parar? É o fim do mundo. E o William falava, não é o fim do mundo, talvez seja o fim de um mundo, né? Tem gente que acredita que estaremos chegando ao fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. É fim de uma mentalidade de um mundo que não existe mais. E estamos construindo outro. Então está todo aí presente nessa ideia medieval. Maniqueísmo, geocentrismo, visão negativa da natureza humana, a arte medieval gótica, a Inquisição, até começar a surgir uma nova racionalidade. E essa nova racionalidade ela é estampada exatamente nas revoluções renascentistas. Aqui o Renascimento é muito importante, porque o Renascimento é o nascer da luz, da razão. E isso não acontece assim em 30 anos, em 40 anos, em 50 anos. Demora 200, 300 anos, 400 anos para nossas sociedades modificarem a sua mentalidade. E não é por tudo ainda banido. Por exemplo, a Idade Média era uma visão teocêntrica, uma visão transcendental, né, da visão religiosa, aí vem a modernidade, e a modernidade inverte. A modernidade esquece Deus. Os filósofos materialistas vão dizer, nós matamos Deus, Deus está morto, agora o que importa é o empirismo, é a experiência, o que importa é a racionalidade instrumental. Então nós saímos do mundo encantado, diz o Max Weber, né, lembra? O mundo é encantado, o mundo do mistério, o mundo das crenças, e partimos para o mundo do desencantamento do mundo, né? A modernidade é um desencanto. Então, por isso, nós esquecemos Deus, esquecemos a religião, esquecemos os valores, e agora, todos, a partir de 600, 700, 800, e até os nossos dias, estamos pautados na racionalidade instrumental, do domínio da ciência e da técnica, que veio para salvar o ser humano, veio para emancipar o ser humano. E vocês podem até me ajudar e dizer, olha, por um lado, sim, o mundo se emancipou. O que era o mundo antes de 1850, da Revolução Industrial, e o que é o mundo depois, você tem de 1 bilhão de pessoas para 5 bilhões e meio. Você tem a queima dos fósseis, você tem o carvão, você tem o petróleo, você tem indústrias, você começa a produzir mais, você começa a alimentar melhor o povo. Então, a ciência vai alavancando. Os seres humanos começam a viver mais. Vocês, no início do século passado, na Primeira Guerra Mundial, você não tinha informação, você não tinha... e com o tempo vai se transformando. Você não tinha longevidade de idade de vida, né? Hoje você tem ciência, você tem saúde, mas você pode contestar, professor, mas é até por ali, né? E é verdade.
porque para 7 bilhões e meio de pessoas, hoje você tem mais de 3 bilhões que não estão ainda no regime pré-moderno, né? Não tem direitos humanos, não tem direitos à saúde, não tem direitos à locomoção, nem tecnologia tem. Hoje nós estamos no Brasil com uma aula aqui síncrona, né, que eu acredito que nós temos aí aproximadamente 25 ou 30 alunos acompanhando aqui nosso diálogo, nossa aula em tempo real, né? Como é que nós poderíamos imaginar que 7 anos atrás, 10 anos atrás, isso seria possível? Isso seria possível. Então, não queremos dizer que a modernidade não trouxe avanço, a trouxe sim, avanços tecnológicos, científicos, em termos de locomoção, em termos de informação. Mas, por outro lado, estamos mais distantes, estamos mais, de uma certa forma, menos felizes, mais angustiados, mais depressivos. E há uma volta hoje, né? Há uma volta uma volta à questão da salvação, né? Tanto é que nos nossos bairros, nas nossas cidades, é difícil ter uma quadra que não tenha uma ou duas ou três igrejas, ou pentecostais, ou neopentecostais, ou que cada um faz uma forma de religião para responder a alguns dilemas, ou materiais, ou econômicos, a questão de emprego, ou emocionais. Nunca se avançou tanto, e o Brasil, que era até hoje um país essencialmente católico, dizem que no ano de 2029 se inverte essa lógica, nós deixaremos de ser um país católico para ser um país evangélico. E evangélico nas suas dezenas e dezenas de ramificações e nomificações. Então, há, de certa forma, uma volta ao místico, né? Claro, totalmente irracional, totalmente emocional essa volta, né? Porque as pessoas estão voltando e acreditando em algo, muitas vezes, que racionalmente seria fácil você desconstruir, né? Se você tivesse um mínimo de mentalidade. Mas em uma sociedade totalmente carente, como é a sociedade brasileira, de aspectos racionais, culturais, educativos, é muito fácil de Djalma passar uma ideia no púlpito, passar uma ideia como padre, pastor, e você ter aí na frente pessoas que acabam reproduzindo e aceitando esse domínio racional, né? Então, essas revoluções, né? Essas revoluções que alavancaram a sociedade moderna. Perfeito? Professor, deu uma pergunta? Ih, eu esqueci até da água para tomar um gole. Deixa eu até olhar se vocês estão aqui. Quem é que está aqui? Está o Jean. Nós temos quase 30 pessoas aqui, né? Júlia. Tudo bem com vocês? Santa Maria com um ar seco, nada de chuva, aquele vento do sul, muito seco. Tem uma temperatura amena, mas nas próximas 2 semanas nada de chuva, muito seco. Tá bom? Raquel, nenhuma pergunta? Pobre daquelas que aparece o nome aqui, ó. Ana, Caliel, Valentina, Lucas. Tranquilos? Bora lá? Bom, em termos de revolução política, né, eu já falava isso também na aula síncrona, você tem aí a separação entre da ética da política. Maquiavel, ele não vai trabalhar com essa dimensão ética, você vai trabalhar dentro de uma postura secular do século, laicizante. Laicizante vem de laica, vem de leiga. Leiga não é a pessoa que não sabe, leiga é aquela pessoa que não está ligada ao pensamento, domínio do pensamento religioso. Aí vem a pessoa religiosa e a pessoa laica, então a laicidade.
E nós temos também, por que não dizer, a era do avanço dos direitos, que nós logo já vamos entrar a partir de semana que vem, e nas próximas 2 aulas, a partir já de Hobbes, Locke e Rousseau, você vai percebendo uma sociedade que vai adquirindo direitos civis, depois direitos políticos, depois direitos sociais, nos últimos 300 anos. Então, você vê que a sociedade vai se transformando nessa realidade. Então, nós temos aí uma questão muito importante, que nesse período que Maquiavel está vivendo, nós temos o quê? A formação dos estados nacionais modernos. E logo na primeira frase do Maquiavel, todos os estados, e se eu não estou equivocado, estados está lá, de letra maiúscula, ele está se referindo a esse estado pela primeira vez, gente. Pela primeira vez. Por quê? Porque França, Inglaterra, Espanha e Portugal já tinham se unificado como estados nacionais modernos, com um território próprio, com uma população própria e com nações dentro desses estados. Então, é nesse momento que Maquiavel ele começa a pensar, mas o porquê a Itália também rica, no certo sentido, comercialmente, rica culturalmente, não pode se unificar e fazer também um Estado moderno. Essa era a preocupação essencial de Maquiavel. E ele não conseguiu em vida ver essa empreitada chegar ao seu desfecho. Por quê? Porque a Itália foi, se eu não estou equivocado, vocês até poderiam me ajudar, unificada em 1870 ou 1830, 50, no século XIX. Então, lá em 1513, no século XVI, Maquiavel já tinha essa ideia de unificar a Itália. Por isso, ele queria uma liderança política que fosse capaz de unificar, sabe aqueles principadozinhos? Se você pegar um mapa da Itália, você até pode pesquisar aí, né, no Google, o mapa da Itália no tempo de Maquiavel. Olha, no mínimo tem 10 ou 12 principados divididos assim. Principado de Gênova, Principado de Veneza, Principado da família tal, dos médicos, a família, os papas. Então, era uma nação só, uma língua só, mas divididas por várias territórios, né? Ou eles chamavam de feudos, né? Ou principados da igreja, da família tal. Então, é esse o momento que Maquiavel está vivendo. Talvez por isso seja atribuída também a Maquiavel aquela frase, os fins justificam os meios, que não é uma frase que eu não encontrei nunca escrito por Maquiavel. Se vocês encontrarem, vocês me falam, mas não tem. É uma atribuição a Maquiavel. Mas qual é o fim último de Maquiavel? Qual é o objetivo final de Maquiavel? Eu prestei muita atenção na leitura dos comentadores e tem uns que dizem assim, são poucos. Maquiavel queria um projeto pessoal político de se dar bem. Eu não acredito nessa ideia. Eu acho que Maquiavel ele pensava republicanamente. Ele foi republicano. O que é pensar republicanamente? Pensar republicano é pensar a própria palavra república. Você sabe de onde é que ela surge? Alguém sabe? O que ela significa do latim? República? Ninguém? Público do povo. Isso. Res. Ó, res é coisa. Coisa pública. Então, todo esse espírito republicano é aquele que pensa o coletivo, né? Em outras palavras, nós também podemos ser hoje republicanos. Ou as pessoas também chamam de estadista.
O estadista é que minimiza muito o seu projeto pessoal, individual, de político, no caso, e pensa no coletivo. Por isso que é um estadista. Ou também pode ser chamado de republicano, porque ele está preocupado com a coisa pública. Ou, em outras palavras, a gente poderia dizer que é uma pessoa de espírito público, ou espírito cívico também. É aquilo que você certamente estudaram, o Sérgio Buarque de Holanda, que ele fala que no Brasil não impera o espírito cívico. O que ele impera no Brasil? Sérgio Buarque de Holanda? Me ajudam? Que homem que impera no Brasil? Sérgio Buarque de Holanda, homem? Sérgio Buarque de Holanda, o homem? Não? Nunca viram falar de homem cordial? Sérgio Buarque de Holanda? Vou puxar uma orelha de cada um de vocês. O que significa homem cordial em Sérgio Buarque de Holanda? Quem me explica? É um homem que pensa no privado, na família, nas relações pessoais e não naquilo que engloba o público. Isso mesmo. Essa é a ideia central do homem cordial. Não é, quando a gente fala homem cordial, a gente logo pensa assim, naquele homem educado, cordial. Não é nada disso. Esqueçam a cordialidade de um homem educado. O homem cordial no Sérgio Buarque de Holanda, ele é exatamente o oposto do homem cívico. O oposto do republicano. O oposto daquele que tem a visão do bem público. O homem cordial, sabe o que ele faz? Ele se junta com o outro para destruir um terceiro. Ele não está pensando, ele está pensando no seu núcleo familiar, no seu núcleo de amigos. Por isso que Sérgio Buarque de Holanda é considerado assim, um dos grandes pensadores da sociologia brasileira, porque ele entendeu o que seria o homem cordial. E o Banfield, que é outro teórico, não sei de onde é que ele é, que eu estava lendo um comentário, um artigo sobre ele, ele diz que o homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda faz parte de um familismo amoral. Olha que interessante, né? Familismo amoral. E como nós temos no Brasil essa realidade? Aliás, os clássicos do pensamento sociológico brasileiro, não sei se vocês têm no curso essa disciplina, mas é fantástico para a gente entender um pouco o ethos do brasileiro, né? O que pensa, como é que age o brasileiro. O nosso jeitinho brasileiro, o nosso familismo, o nosso patrimonialismo do Raimundo Faoro, o nosso coronelismo inchada e voto, né, do Vitor Nunes Leal, coronelismo, messianismo, patrimônio, os vários. Eu escrevi um artigo sobre isso uma vez, que eu até posso mandar para vocês, assim, se vocês botarem Djalma Cremonese, a difícil construção da cidadania no Brasil, eu acho que eu achei uns 10 ismos no Brasil para a gente tentar classificar o nosso tipo. Como nós fomos construídos? Como nós fomos... Oliveira Viana trabalha a questão do insolidarismo, nós não somos solidários, mas não é muitas vezes culpa do próprio brasileiro, nos fizeram assim. Nos fizeram assim. Então, essas mazelas que são arraigadas historicamente com a gente, nós carregamos. E quem sabe vamos carregar mais 300 anos. Tem alguém que está
O microfone aberto pode me ajudar a dialogar ou não? Ninguém? Como vocês são participativos, nossa mãe, cara, eu acho que eu vou eleger vocês como a turma mais participativa da história humana. Bom, aí então está formação dos Estados Nacionais modernos e esse espírito Maquiavel republicano de querer fazer, não pensar no privado, não pensar nos seus interesses, mas pensar no príncipe. E a palavra príncipe é uma má tradução. A tradução original da obra de Maquiavel é THET, principatus. Principatus, que o principal. Não é o rei, o príncipe, o filho do rei. Não, não é nada disso. É o principal. Então, Maquiavel, ele é considerado um pensador que surge na Itália, ele é florentino, ele é de Florença, uma cidade rica comercialmente, culturalmente, em uma Itália fragmentada, uma Itália invadida pelos franceses, má administrada politicamente, príncipes fracos para um lado, covardes para os outros. E Maquiavel diz assim: ó Senhor Jesus, quem vai nos defender? Nós precisamos de uma pessoa que seja capaz de colocar a rédeas, administre. Quando tem, por exemplo, no Hotmart, no curso, tem a estrelinha, tem um número, quer dizer o quê? Tem o microfone aberto, não sei quem é que está falando aí. Ninguém falou? Tá bom. Desculpa, professor, era meu microfone. Não, só esqueça, se fizer alguma coisa obscena aí, desligue o microfone, pelo amor de Deus. Aqui veio outras coisas a mais. Estou brincando. O que eu estava falando mesmo? Maquiavel. Onde é que eu estava pegando a ideia? Então essa é a Itália. E Maquiavel, ele tem esse objetivo, né, de unificação da Itália, né? Então ele quer. E ele é uma liderança, todo mundo é um entendedor de Estado, de exército na época. Ele está na época aí do Leonardo da Vinci, ele está na época dos renascentistas, do Lutero. Todas essas revoluções estão acontecendo. Então, a Europa está se abrindo. Todo mundo é pesquisador, todo mundo entende de tudo, todo mundo é astrônomo, todo mundo conhece a filosofia. Tem René Descartes, tem Francis Bacon, tem Newton, tem Kepler. Nossa, aquilo ali está... A Inglaterra, a França, Itália estão se abrindo para o mundo, né? E na política nós temos a referência do Maquiavel. Então, Maquiavel, ele é uma pessoa, até os 29 anos, se eu não estou equivocado, ele vai fazer parte do governo republicano. Ele é um cargo de confiança. Você sabe o que é um cargo de confiança, né? Alguém que vai, inclusive eles dizem que Maquiavel, como era um estrategista na arte da guerra, ele foi a campo, né, com os seus súditos numa batalha que existia muitas, né? Porque lembre-se que na época não existia exército próprio, os estados, só depois da formação dos estados modernos, né? Que os exércitos passam a ser anexados, eles aderem ao Estado junto, financiados pelo Estado. Mas o que temos na época são chamados os grupos milicianos. Está tão na moda hoje em dia que nós estamos vivendo grupo. O que seria grupos milicianos? Grupos paramilitares, grupos alternativos paramilitares, vamos falar assim. Não são do Estado, mas são grupos que agem para defender interesses. Eu, Djalma Condottieri, posso fazer o meu exército.
posso ser líder do meu grupo de mercenários, grupo de milícias, que vou lutar por dinheiro para quem vai pagar mais. Essa era a ideia na época. Então, Maquiavel ele entende como existem essas tropas mercenárias, essas milícias nas suas épocas, né, que estão a serviço de um rei ou estão a serviço de quem paga mais. Essa é a ideia que paira por aí. Está tudo muito bem, Maquiavel tem um cargo público, é reconhecido, chanceler de guerra, prestígio, mas aí acontece uma ruptura muito abrupta no aspecto político de Florença. Caem os republicanos e quem dá o golpe é a família dos Médicis, que são tiranos. E Maquiavel vai ser perseguido, vai ser destituído do cargo, vai ser afastado. Ele era muito humilde na época, ele tinha os seus familiares dizem que tinha uma pequena fazendola, uma chácara, né, de 5, 6 hectares, afastado, em São Cassiano, que é próximo aí de Florença, e ele se refugia lá para salvar o seu couro, claro, né, da família dos tiranos, porque a morte era sempre muito, muito iminente, né, muito próxima da vida, os conflitos eram muito próximos, e ele se recolhe no seu anonimato, ouvindo, dizem os historiadores biógrafos de Maquiavel, que ele joga carta com os amigos escondidos, toma um drink, toma uma cachaça, escuta fofocas, e à noite ele se inspira, ele se veste em traje de galas de nobre e começa a pesquisar, começa a ler, e começa a ficar louco, assim, sonhar com os tempos antigos, com as mulheres bonitas que ele conquistou. E é ali que ele tem a ideia de escrever esse manual. Se vocês pegarem a obra O Príncipe, como eu já falei, vocês vão ver que ele dedica essa obra a quem está no poder, mesmo ele sendo republicano. Dedica essa obra ao Lourenço de Médici, que é filho não sei qual dos Médici lá, que é muito influente, que ele achava também de César Borgia, que ele queria alguém parecido com um príncipe que existia na época. E ele escreve esse principal de como vocês pegaram a ideia. Talvez essa seja a ideia principal da obra O Príncipe. Como você conquista o poder, como você aumenta o poder, como você se mantém no poder e os perigos para não perder o poder. É isso que Maquiavel escreve. Os principados hereditários antigos, depois ele fala sobre os exércitos, depois ele fala sobre as condutas do príncipe, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. Depois ele fala da nova Itália, a Itália que ele pretende, Nova Florença. Então está ali. E quando a família dos Médici está quase aceitando as ideias e vendo em Maquiavel que a política é bastante ativa, né, e bastante assim diversa, o que acontece? Os republicanos voltam ao poder e Maquiavel vai ser considerado quase que um traidor, assim, né, porque daí ele é destituído também no poder e ele falece muito cedo, né, para a época, no entanto, né, se não estou equivocado, 56 anos, uma coisa assim, Maquiavel aí... E deixa muitas obras para a história, deixa muitas obras assim de literatura, de política, de arte, de poesia, uma contribuição muito grande que nós temos que valorizar bastante. Contribuição? Estão aí? Alguém saberia me dizer qual é a diferença entre maquiavélico
e maquiavelismo, lembram? O que é uma pessoa maquiavélica? Acho que no sentido popular é que ela é uma pessoa ruim, assim. Isto, uma pessoa sem moral, uma pessoa dissimulada, uma pessoa que está sempre tramando algo, né? Mas aí eu pergunto, será que Maquiavel era maquiavélico? Não. Eu também concordo. Acho que Maquiavel não era maquiavélico. Eu acho que Maquiavel tinha aquela ideia que eu defendi antes. Acho que Maquiavel tinha um projeto maior, tinha um projeto político maior pensando na República da Itália. Eu quero acreditar nessa ideia que o projeto de Maquiavel não era um projeto individual, não era um projeto egoísta. E a palavra maquiavélico veio, inclusive, exatamente da conotação da igreja, uma conotação negativa da igreja em relação ao Maquiavel. Porque Maquiavel, o nome dele era Nicolau. Nicolau Maquiavel. E a igreja chamou ele Old Nick. E Nick também parece que um apelido de diabo, né? No inglês. Nick. Então chamava Maquiavel de Old Nick, o velho diabo. E colocaram, como eu falei antes, a obra do Maquiavel na lista das obras proibidas. Ninguém podia ler a obra de Maquiavel. O velho diabo está por aí. Mas se maquiavélico é um adjetivo, né? O que significa maquiavelismo? Eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acredito que maquiavelismo seja seguidores da obra de Maquiavel, que entendem que é uma obra boa, talvez política. Tudo aquilo que nós aprendemos da teoria de Maquiavel, nós somos, de uma certa forma, hoje, sendo adeptos da teoria do maquiavelismo, e tem muitos, inclusive políticos, que são muito instrumentistas, racionais, que utilizam da prática de Maquiavel para agir na política. E nós não vamos fazer nenhum juízo aqui de valores se Maquiavel estava certo ou errado. Acho que não cabe a nós, né, aqui fazer esse juízo. Só dizer que Maquiavel optou por uma forma de ver a política. Não trabalhou com questões morais, religiosas, nada disso. O negócio é o seguinte, tu falou uma coisa. Empreendeu a tua palavra. Quem é que falou por último aqui? Eu, professor. O teu nome? É Maria Eduarda Fonseca. Maria Eduarda, querida. Nome da minha filha. Você fala uma coisa agora. Me coloca uma posição tua assim. Uma frase afirmativa, uma convicção que tu tens. Sobre qualquer coisa? Bem trivial, bem sociedade, política, uma coisa que tu acredita que tu tenhas convicção. Ela é relacionada à política, né? Pode ser. Não sei, professor. Acho que eu acho que uma convicção que eu tenho é que o capitalismo ele pode funcionar se ele for bem estruturado. Ótimo. Tudo bem. Tu mantém a tua ideia, o capitalismo bem estruturado. Tu está defendendo isso, por exemplo, no teu projeto político, né, na tua família. Mas se porventura semana que vem mudou os ares, sabe? Mudou as ideias, mudou as tuas convicções. Você pode afirmar algo contrário? Se eu posso mudar de opinião? Isso. Posso, claro. Isso é uma prática reconhecida na política. Por exemplo, aqui no Sul, não sei se tu é do Sul,
teve muitos políticos que diziam que não privatizariam nada que era público e deram a sua palavra empenhada. Foram eleitos, mas esqueceram. Isso é uma prática maquiavélica. Nada te impede de mudar de opinião se os ventos mudarem. Para nós, dentro da nossa visão, mas isso, professor, isso não pode. Não pode mudar assim, né, de uma hora para outra. Mas pode. Se o teu fim último é maior do que teu empreendimento pessoal. Tentando sempre partir da ideia de que o projeto coletivo seja maior, né? Então, nós percebemos que essa prática é uma prática muito usual. Muito usual. Afirmo com convicção que não vou fazer isso, que não vou me aliar depois, ou que você é inimigo político, depois você... Bom, passou. O que está em jogo é o projeto maior. Outra ideia, vou pegar agora mais comum ainda. Bolsonaro. Bolsonaro, a proposta de política dele era centrão. Quem me explica o que é centrão aí? Dentro do Congresso Nacional. Força. Centrão. São geralmente partidos políticos que eles querem ter uma proximidade com o poder executivo, né? E isso já próprio diz aí, centrão já não são do espectro político nem tão de esquerda, né? Sim. E nem tão de direita, mas é um centrão, é um bloco de políticos que estão sempre o que nós chamamos também na ciência política de um presidencialismo de coalizão. Que o presidente está aqui e precisa de uma coalizão para se manter no poder. Então, o Bolsonaro se elegeu dizendo que o Centrão, nossa, era o inimigo do Brasil. É ou não é verdade? Sim. Tanto que o general Heleno, aquele que apoia ali, não sei qual é a pasta que ele ocupa, ele foi na convenção lá antes e fez até uma vez, tinha uma música que dizia assim, se gritar, pegar ladrão, não fica um, meu irmão. É uma música antiguíssima do pai e da mãe de vocês. Não que a sua mãe e o pai são antigos, eles devem ser minha idade. Então, ele fez uma paródia assim, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão. Vocês entenderam? Depois de eleitos, ele percebeu que a sua política terminaria se não tivesse o apoio do Centrão. Hoje você tem o Congresso, a Câmara Federal, você tem o Senado, todos aliados. Dilma Rousseff, vocês lembram? Por uma falta de traquejo político, perdeu o Congresso. Nossa! Você sabe o que significa perder o Congresso? Perdeu todo o apoio político? Todo. Completamente. Nossa! Perdeu maioria. Perdeu o posto. Então, é uma prática da política, você analisando friamente, racionalmente, como você analisa Maquiavel, analisaria, você vai dizer e não vai condenar Bolsonaro. Porque é do jogo político. E se ele não fizer assim, ele já estava fora. Ele precisa fazer isso. O político que não entrar nesse jogo não consegue. Não consegue administrar, não consegue governar. Então, dentro da lógica racional, objetiva, concreta,
científica da política pensada por Maquiavel é isso, é isso. Você não vê que você não consegue competir com alguém que é mais forte. O que você faz? Hã? Você entra numa disputa e vê que vai perder. O que você faz? Procura aliados? Ou junte-se a eles, aos mais fortes. É uma lógica perfeita. O que eu vou fazer? Se vou perder as eleições, ou perder o poder, ou perder o jogo, eu me junto aos mais fortes. Pelo menos eu estou no poder. Vocês estão percebendo o que Maquiavel está propondo? Sim, sim. O estilo de suas obras não é fácil de entender, porque as ideias de Maquiavel, eu vou passar algumas aqui, são um pouco contraditórias, muitas vezes, desconexas, e a gente tem uma dificuldade. Muitas vezes ele está falando dos príncipes, dos reis, mas está passando mensagens para o povo. Então, nós temos sempre essa questão dual nas obras. Mas a essência é como conquistar e manter o poder. Vamos ver se alguém pedindo para entrar ou permitir aqui. Permitiu. Instabilidade. Por quê? Maquiavel, por que ele pensa dessa maneira? É interessante entender isso. Ele é um sábio, ele é um estudioso. Ele conhece a natureza humana. Conhece a alma humana pelos seus estudos. Então ele percebeu que não é. Se o homem fizer, se a natureza humana, se a gente fizer algo de bom, a gente espera a recompensa. No fundo, todos nós somos egoístas, na visão de Maquiavel. Não estou aqui para discordar ou concordar. Estamos analisando. Todos são ambiciosos. Já falava isso na aula 5, né? A 5. Né? Só recuamos da prática do mal quando somos coagidos. Como somos obrigados. Aí a gente dá uma recuada. Caso contrário, se deixasse a natureza humana, nós iríamos lá, pisar no pescoço do vizinho, da vizinha, da sogra, do sogro, e ainda sapateava. Mas a gente não faz isso porque temos um aparato coercitivo de violência institucionalizada através da lei, dos tribunais, que nos proíbe de agirmos a partir da natureza humana. São os nossos desejos, são as nossas paixões. Seriam os mesmos em todas as cidades, em todos os povos, diz Maquiavel. Na verdade, não somos nem tão bons por natureza, nem tão maus por natureza. Mas nós temos a bondade na maldade e a maldade na bondade no próprio ser humano, já diria Platão. Tem uma onda de pensadores que dizem, como Aristóteles e Rousseau, que dizem que o homem é bom por natureza e a sociedade corrompe, mas tem outros que não é por aí. O homem é mau por natureza, como diz Maquiavel, e na aula que vem a gente vai ver Hobbes, que o homem é um animal do próprio, é um lobo do próprio homem, né? Mas Platão diz, peraí, nem todo mundo é 100% mal, salvo as questões genéticas dos psicopatas que nascem já com uma propensão genética de desconstrução.
E nem todo mundo é tão bom. A gente é um pouco bom na nossa maldade e a gente é mal na nossa bondade também. Né? Então, depende do dia, depende da hora. Quem observa os fatos do passado, olha que legal essa ideia, pode prever o presente e o futuro em qualquer república. Maquiavel. Se nós lermos histórias, filosofia, sociologias, entendendo sociedades antigas, a gente vai facilmente entender também que sociedade a gente vive hoje no Brasil. Desigual, injusta, preconceituosa, polarizada, falta de cultura, educação, tudo isso é um esforço para a gente entender um pouco a sociedade que a gente vive. O método de Maquiavel, portanto, diz o Prelot. Qual é o método que Maquiavel utiliza? O que vocês acham? Método científico. Análise de acontecimentos anteriores? Análise dos acontecimentos anteriores, análise dos fatos, observação direta e indireta, leituras. Esse é o método de Maquiavel. Nós vamos ter uma aula magnífica aqui que eu gosto muito de Alex de Tocqueville. Um francês, um oligarca, um nobre, foi para os Estados Unidos estudar a democracia americana com 25 anos, um pouquinho mais da idade de vocês. Curioso, entrevistava as pessoas, ia nos museus, ia no parlamento, ia andava de trem, as paisagens, em bibliotecas. É essa curiosidade que faz com que a gente, por exemplo, se vocês se detêm em estudar os chineses, né, a economia, vocês serão bons nisso. Vocês vão saber tudo deles para poder fazer relações. Para isso é preciso um método de pesquisa, um método de leitura, se vocês puderem ter viagens, né, de conhecer o lugar, de ter esse contato, né, essa vivência cultural, né, como enriquece passar um tempo estudando, né, os costumes, os modos, né, é fantástico isso, né? Então, o método, por isso que ele é, em certo sentido, um fundador, né, da ciência política, porque eu me considero não cientista político, mas quem sabe mais um pensador da política, né? Porque o cientista político, ele faz uma análise bem mais objetiva, concreta, numérica, com dados, com estatísticas, analisando. Eu já fiz muito isso também. Analisando o comportamento eleitoral, analisando o voto, analisando migração partidária, analisando abstenções, analisando o voto de uma determinada classe numa cidade, num estado. Isso é o cientista político. Nós chamamos assim dos institucionalistas hard. Eles são os duros. Eu acho legal isso, mas eu me considero mais um analista. Gosto da política e estudo muitos teóricos que estudaram a política. Então, eu gosto de tentar entender cada autor no seu determinado tempo, o que eles achavam da política. Agostinho, Platão, essas pessoas eram completamente teóricos da política, não eram cientistas. Maquiavel, assim como Tocqueville, são mais, assim como Montesquieu, são mais cientistas políticos, né? Aquilo que nós vamos estudar alguns não, uma meia dúzia, na Política 2. Na Política 2 nós vamos perceber mais cientistas políticos, que é uma ciência completamente nova também. Ela tem 150 anos. Ela é a última da tríade das sociais. Nós temos a sociologia,
A antropologia e a política é muito recente. A ciência. Agora, a teoria política, vocês percebem que ela é muito antiga. A teoria política, ela vem estudando todos os autores antigos. Então, Maquiavel, olha que frase que ele escreveu. Vamos ver se vocês interpretam. Ó. Veja bem, abre aspas. Todavia, como é meu intuito escrever coisas úteis para os que se interessam, pareceu-me mais conveniente procurar a verdade pelo efeito das causas ou das coisas, do que pelo que dele se possa imaginar. Me respondam aqui, Maria. Aqui ele está falando diretamente aqui na frente de quem, ele está dizendo para quem isso? Para os governantes? Não, mas os teóricos, qual é o teórico que está dizendo? Para quem ele está dizendo? Olha, eu estou aqui, eu não estou muito interessado em fazer imaginações, eu estou interessado aqui pela verdade dos fatos das coisas. Está falando para Platão, está falando para Agostinho, porque eles imaginaram, sabe? Não, eu tô aqui. Eu não sei se alguém consegue. Eu sei os movimentos dos jogos do xadrez. Não tenho nenhuma jogada estratégica, não tenho esse conhecimento. Mas sei, pelo menos, que as peças, como elas se movimentam. É assim, gente, que pensa Maquiavel. É um tabuleiro de xadrez, a política é isso. Qual é a peça mais comum no xadrez? Quem é que sabe? O peão. Peãozinho. O peãozinho, coitadinho, ele vai para a luta, como diz o outro. Ele bota a cara. Se ele chegar lá no final, nossa, ele se transforma na peça mais importante. Então ele vai lutando. Mas vai sendo protegido. Vai sendo protegido. É assim, muitas vezes na política, diz Maquiavel, você perde algumas peças para que outras sejam protegidas e outras sejam, você consiga avançar. Então a política também é assim, você protege a torre, o teu cavalo, você protege o teu bispo e a tua rainha, o teu rei. Muitas vezes você vai acabar perdendo para dar um checkmate. A política não é diferente. Vai ter perdas e danos. Perdas e danos. E muitas vezes mais perdas e danos do que propriamente vitórias. Esse é o jogo da política. E veja bem que Maquiavel não está trabalhando apenas na dimensão política, né? Quando a gente fala política, vocês entendem. É a política lá do vereador, do prefeito, do deputado. Não, essa é a política legal, né? Partidária. Mas a política também pode acontecer na universidade, na família. Ou digo assim, para quem é casado há 23 anos já como eu, ou o pai e a mãe de vocês, tem que ter muita política. O que é a política? Ou vocês que têm um relacionamento sério com alguém? É diálogo. É diálogo. Muitas vezes perder algo aqui para você ganhar logo ali. É você negociar, né? Quem sabe, uma vez eu estava preparado para os meus amigos, nós iríamos acampar numa sexta-noite. Esqueci só um detalhe muito sério na quinta, de falar para minha esposa que eu iria acampar. E ela disse, não, negativo. Sexta de tardinha, estamos indo lá para minha mãe. Eu disse, o quê? Na sogra? Sim, na sogra. Então, abandona-se o acampamento com os amigos e vai-se junto. Para que depois a gente possa, quem sabe, negociar. Olha, eu fui junto com a tua lá na sogra, né? Então, quem sabe,
a gente pode aqui agora fazer uma coisa que eu possa também, né? É isso, é a política na empresa, é a política econômica, é a política nas transações, é isso que acontece. Então, o Maquiavel soube trabalhar essa dimensão racional, objetiva, técnica da política, sem nenhum romance, sem nenhum romantismo, sem nenhum valores assim cristãos, nu e cru. Maquiavel é nu e cru. Maquiavel é duro. Maquiavel é direto. E ele tem essa visão pessimista dos seres humanos, o homem mau, ingrato, mentiroso, a natureza humana, cuidado. Fizemos tudo pela glória, pela riqueza. O que nos move é o desejo, somos ambiciosos, são ingratos, volúveis, eu falava já isso. Maquiavel, diferentemente de Platão e Aristóteles, Maquiavel vê o homem desejante. Se eu desejo A, possuo A, mas já penso no B. Se eu tenho B, penso no C. Eu gosto do professor Clóvis de Barros Filho, eu escutava muitas aulas deles um tempo atrás, e ele deu um exemplo que tinha uma música que se contrapõe a Maquiavel. Tinha uma música que dizia assim, ó, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. Essa é a famosa canção anti-Maquiavel, anti-Hobbes. Ela é mais ou menos assim, eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Eu queria ter uma casa, uma varanda, Gente, isso não existe. Já pensou o que é isso? O ser humano é isso mesmo? Uma casa de varanda, um lugar de mato verde para plantar e para colher. Hoje, ontem e amanhã. E semana que vem, e ano que vem, e mês que vem, e daqui a 10 anos, e daqui a 20 anos, o homem está numa casinha branca de varanda. É ou não é verdade? Claro que não é verdade. Nós temos ímpetos, nós temos desejos, nós temos ambição. E isso, Maquiavel, para ele, é claríssimo. A volúpia, o desejo, querer, se afirmar. Essa é a nossa caminhada. O homem desejante. Mas para ser um bom governante, você precisa de duas coisas: virtude e fortuna. Uma alma querida me explica o que é virtude e o que é fortuna em Maquiavel. Estou ouvindo. Virtude é aquilo que eu aprendo, as minhas habilidades, aquilo que eu sei, tal. E fortuna é a sorte, seria aquilo que a vida me dá. Tipo, eu nasço num berço de ouro, aí eu nasço com sorte. Isso. Quem é que está falando? Calheu. Calhau, querido, vamos imaginar que a tua vida hoje tem 18, 20 anos, não é? Você acredita que você chegou até aqui hoje pela fortuna ou pela virtude? Os teus espaços, as tuas conquistas. Acredito que um pouco de cada um. Maquiavel diz que nós somos 50-50. Nós somos a metade de cada coisa. Se a gente for 100% fortuna, nossa, é muito difícil, né? Um berço de ouro, tudo favorável, né? Colégio bom, infraestrutura. Nossa, melhores. Não tem como isso. Agora, por outro lado, também, nós precisamos da nossa habilidade. Nós precisamos do nosso esforço. Nós precisamos da nossa dedicação. E ele coloca essa ideia para o
governante. Se o governante contar apenas com a fortuna que é a deusa sorte, tu imagina, ele vai ter êxito? Sim ou não? Eu vou governar, mas não vou treinar, não vou capacitar os meus súditos, minhas lideranças, eu não vou esperar que o inimigo não venha me derrotar. Claro que não, diz Maquiavel. Você precisa ter sorte, mas contar muito. E eu acredito que vocês que estão aqui, meus alunos, hoje, inclusive a minha vida pessoal, vocês podem fazer uma análise, olhando para si, ela vem muito da virtude. Ela vem muito do esforço, do sangue, suor e lágrimas. Se eu vou perguntar para vocês, quantas vezes vocês choraram estudando? Não é uma nem duas. Lendo, pesquisando, perdendo sono. É ou não é verdade? Passando esforço, miséria, até fome. Claro. Isso nos torna fortes para vencer os nossos desafios. Quando a sorte vier, a fortuna vier, pá, que legal, que ótimo, cara, deu certo. Estava naquele momento certo, fiz a prova certa, parece que tudo estava encaminhado para mim. Mas se eu não tiver a virtude, que não tem nada a ver com a questão da virtude religiosa, se tu é bondoso, se tu é caridoso, se tu é... não é essa virtude, não. É virtude dedicação. E ainda vocês estão começando uma jornada linda, maravilhosa, que é uma faculdade. O quanto ainda vocês vão se dedicar nesses 2, 3 anos, 4 pela frente. Quanto estágio, quanta experiência, para quem sabe lá na frente de, opa, legal, cara, puta merda, consegui mesmo, era isso que eu queria, fiz esse estágio, né? Vou conseguir. Conseguir meus objetivos. Então, isso é uma prática de virtude. Metade dos nossos resultados são das nossas ações, deve-se mais a metade à virtude. É legal essa ideia. Gosto muito. Essa ideia eu também gosto. Você deve ser temido ou amado? Quem me responde? É melhor ser temido. Por quê? Eu lembro de ler O Príncipe, mas ele fala que ser temido é melhor pro controle social, alguma coisa assim. Porque se for um governante, né? Se você for benevolente, na verdade você tem que ser as duas coisas, né? Temor e amor. Mas se uma há de perecer, que pereça o quê? Que pereça o amor. Porque Maquiavel diz que os súditos vão te tratar muito melhor pelo temor do que propriamente pelo amor. Então nós temos que ser, de uma certa forma, amáveis, termos empatia, mas de uma certa forma um distanciamento para que nós possamos também ter espaços de um respeito, né, à autoridade. Mas vale ser o príncipe, ser temido, porém nunca odiado, né? Porque se você odeia, você perde. Se os súditos odeiam o professor, se os seus alunos odeiam o professor, se os eleitores odeiam o presidente, você não tem mais, você perde tudo. Então você tem ele na mão, mas ao mesmo tempo você tem aquele distanciamento.
do que é ser professor, do que é ser aluno, do que é ser governante, do que é ser governado. É necessário manter a palavra dada, como eu falei antes? Sim ou não? Não. Não é necessário. Mudou os fatos, mudou a realidade, falei aquilo naquele contexto, posso falar isso agora, porque mudou. Maquiavel falando. O mais importante é manter-se no poder. Para isso, todas as formas são aceitáveis. Até, muitas vezes, as formas violentas. Quem me responde? Entre o leão e a raposa, você deve ser o quê na política? Leão e raposa. Ou as duas coisas? Acho que as duas. Correto. E a raposa representa o quê, Maria? Sabedoria. Mais do que sabedoria. Ser astuto? Astúcia ou esperteza. A raposa é isso. Astúcia, esperteza, perspicácia. Vocês percebem que na política não há espaço para ingenuidade. Não há espaço para ingenuidade. E o leão significa exatamente a força, o poder de amedrontar. Então, as duas coisas. O que os príncipes, os reis, devem evitar a todo custo? Quem que me responde? Não se deve usurpar o quê? Jamais. Liberdade? Mais do que isso. Diz Maquiavel que os governantes jamais devem abusar das mulheres, dos súditos e tirar o quê? O dinheiro. Usurpar os bens e as mulheres. Porque é mais fácil, diz Maquiavel, os súditos esquecerem a morte de um ente querido, da mãe, do pai ou de alguém próximo, do que quando você perde R$5. Você jamais esquece. Vocês já inventaram de perder? Ou tiveram um amigo que lhe pediu R$5 e não devolveu? Na sua vida? Sim ou não? Sim. Vocês esqueceram desses R$5? Não. É isso, então. Jamais. Vocês lembram do... Vocês nem tinham nascido. 1989, 90, presidente Collor de Mello. Pergunta para o pai de vocês o que aconteceu. Alguém lembra? Alguém leu sobre isso? Ele impediu tirar os saques da poupança, não é? Isto! Bom, então significa que a classe média tem lá seus R$500, R$1.000, 5, 10, 20, na poupança, para salvaguardar aí a saúde ou o empreendimento. E, de repente, você vê proibido de fazer uma transação financeira. Poxa vida. Mas o pessoal jamais esqueceu. Foi um gesto totalmente antipolítico, né? Completamente contrário às vontades. E o processo de afastamento dele foi um processo rápido depois disso. Sobre a questão... Quem é que está me ouvindo aqui? A Maria? Estou aqui, professor. Maria, querida, tu é uma dirigente, tu tem uma notícia boa para dizer aos teus súditos. Qual é o marketing que você vai fazer? Como é que você vai transmitir essa notícia boa? Quais os meios eu ia utilizar, você disse? Para falar. Pensando nos moldes de atualmente ou no tempo de Maquiavel? De agora.
eu ia fazer propaganda política na TV. Isso. E a propaganda ia ser, tipo assim, uma só? Ou ia ser repetida? Ah, com certeza ia ficar repetindo. Isso mesmo. Vocês percebem que Maquiavel já era quase que um... Como é que se diz essas pessoas que ajudam na política? Assim, um marqueteiro, né? Então, se você tem uma notícia boa, Maria, você vai lá e diz, ela repete ela milhões de vezes. Agora, vamos imaginar que a Maria tem um problema sério, que a gasolina foi para R$7. Você tem que falar para o público isso ou não? Não, e se falar, tem que justificar por que tá R$7, né? Nem justifica. Tu cai fora e te manda um ministro e vai lá e diga de uma vez, vai aumentar o preço de combustível. Aí o povo entra no desespero no momento e amanhã o pessoal vai lá e paga R$7 o combustível. O Brasil, quando estava R$13,20 o combustível, a Dilma foi destituída. Não sei por quê. Agora está 7 e eu não vejo nenhum brasileiro fazendo nenhum tipo de greve e nenhum tipo de manifestação. O que aconteceu com a gente? Será que por uma questão de gênero? Tenho lá minhas dúvidas. Dê a notícia ruim de uma vez só e a notícia boa repita várias vezes. Minhas queridas, meus queridos, olha só que aula que passou ligeiro, que bom. Onde estão vocês? Ó, antes tinha 30, agora tem 22. Ah, meu Deus do céu e da terra. Eu quero fazer uma prova que vai ser de lascar a lenha. Né, Raquel? Onde é que tu tá, Raquel? Cadê a Raquel? Tá bonita. Oi, professor. Querida. Alice! Tô aqui, prof. Tá onde tu tá aqui? Que cidade é, Alice? São Jerônimo, no Rio Grande do Sul. Oh, querida. Não faz isso não, Júlia. A Júlia está dizendo, não faz isso não, nós te amamos. Querida, eu amo vocês também. Fico parceiro que na segunda de manhã eu encontro vocês. Estou louco para conhecer vocês e abraçar vocês ano que vem. Ai, ai, ai. Tá bom? Ai, Jesus amado. Vamos deixar o nomezinho de vocês aqui, então, lá no comentáriozinho. Depois o prof olha ali para quem estava agora aqui, dizem tchau para o professor e dizem o nomezinho de vocês. É melhor ser... Não, Frederico. É melhor ser temido. Não esqueçam, ó, temido do que amado. Então, sempre o temor. Coloque lá um tchau para o professor agora, lá, aqui no comentário. E diz assim, tchau, professor, aqui é a fulana ou fulano. Tá bom? Semana que vem eu vou deixar amanhã já algumas ideias do Thomas Hobbes. Eu vou deixar um videozinho já para a gente fazer, vocês assistirem na semana. Semana que vem a gente faz uma aula síncrona, né? E um textinho também do livro para vocês lerem sobre Hobbes, que é o outro muito, muito legal. Esse teórico eu nem vou entrar hoje por uma questão assim de tempo, né? Hoje já faz 10 minutos aí. E semana que vem Thomas Hobbes, tá bom? Dá um tchauzinho pro professor aí, então, dá um tchauzinho pro prof, e o nomezinho de vocês tá ali, né? Então, aqui, vou só para dizer aqui, quem já deu tchau aqui, ó, vamos dizer, ó. A Luísa tá dando tchau, obrigado, Luísa. A Alice tá dando tchau. Tchau, Alice. A Ana tá dando tchau, Ana.
Ana Carolina, Natália, até mais. Obrigada, Nath. Caliel, tchau do Caliel. Danielen, tchau, prof. Tchau, querida. Valentina, tchau. Marido, até mais, prof. Aqui, isso mesmo. Júlia, querida, tchau. Júlia Beatriz, tchau, prof. Isto. Yasmin, tchau, prof. Tchau, Luísa. Luísa, tchau. Raquel, tchau. Soni, tchau. Ótima semana para ti. Cauã, Sorgato, valeu, prof. Aqui é o Cauã. Beijos e abraços. Quem mais? O Gabriel também saiu. Então tá. Beijos, beijos, beijos. Valeu, professor. Boa semana. Valeu, Federico. Um abraço.